Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos passando aqui nessa manhã, para estar gravando uma videoaula direcionada aos alunos do nono ano, tá? Das escolas que eu trabalho no nono ano, e para também todas as pessoas que precisarem de ajuda neste assunto, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho de ciência. Ciência é tudo aquilo que usa um método e que tem um objeto de estudo, tá? Eu tenho técnicas, maneiras e alguma coisa que eu quero estudar. Por exemplo, ciência mecânica é uma ciência que estuda alguma coisa ligada a algo que realiza um trabalho. Ciências exatas são ciências calculáveis, ciências que usam um método matemático. Ciências naturais, ciências que estudam a natureza como um todo, tá? E de que maneira o ser humano pode interagir com essa natureza para realizar as mais variadas funções. Então, as ciências naturais, como o próprio nome já diz, são as ciências da natureza, tá? Estuda os fenômenos naturais, os fenômenos que ocorrem espontaneamente, desde a fotossíntese, a queda de uma folha de uma árvore, os raios solares, o canto de um passarinho, o fato de um passarinho pousar no fio elétrico e não morrer eletrocutado, o fato de eu pegar um choque se eu tiver sem luva, mas não pegar se eu tiver com luva, e muitas outras aplicações. Perfeito? Então as ciências naturais fazem isso. Nas ciências naturais, nós temos três grandes ciências naturais: a química, a física e a biologia. Biologia você já estudado bastante no sexto, no sétimo e no oitavo ano. Biologia, bio, vida, logia vem de logos, quer dizer estudo da vida, estudo dos seres vivos, estudo da maneira de interação dos seres vivos com o ambiente, com os ecossistemas, com a biosfera terrestre. Perfeito? Física. Física estuda a natureza, tá? Em aspectos macro. Perfeito? A física se preocupa muito com as coisas de uma maneira mais extensiva. Química estuda também a natureza, mas de um aspecto micro, num aspecto mais interno, mais de composição dos materiais. E a física estuda mais o que acontece com os materiais da natureza, Lembrando que o nosso bioma, a nossa biosfera é composta basicamente de três camadas: biosfera, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Perfeito? E tanto a química quanto a física quanto a biologia, elas estudam essas camadas, estudam também os materiais sólidos, os materiais líquidos e materiais gasosos. Perfeito? E hoje eu quero apresentar alguns conceitos para vocês. O primeiro: tudo no universo se classifica, para nós aqui no ensino médio, se classifica como substância ou como mistura. O nome mistura já te diz que misturou, ou seja, se juntou duas ou mais coisas para se fazer uma mistura. E o nome substância remete ao teor de pureza. Praticamente na natureza não existe pureza, mas nós estudamos teoricamente as substâncias ditas puras. Então, substância pura é toda aquela substância que tem uma composição química molecular única. Perfeito? É como se eu tivesse um cilindro de um mergulhador e aquele cilindro mergulhador está cheio de gás oxigênio. A única substância que tem dentro do cilindro é gás oxigênio. Então, o gás oxigênio pode ser tido como uma substância pura, como uma substância única. Perfeito? E eu posso também, por exemplo, depois de mergulhar, fazer um café. Aí eu vou misturar o pó do café, a água e o açúcar. Eu vou misturar. Se eu coloquei pó, água e açúcar, eu coloquei três coisas, no mínimo, dentro de um mesmo recipiente. Então eu misturei. A partir do momento que eu junto duas ou mais substâncias, eu gero uma mistura. Então, substâncias, elas fazem referência a isso, a compostos químicos isolados que têm uma composição uniforme, uma composição basicamente única. É como se eu extraísse ouro da natureza, de um garimpo, e eu processasse esse ouro até transformar ele no ouro 24 quilates, que é um ouro puro, que só tem praticamente ouro, que na realidade só tem ouro na composição. Mas você já deve ter ouvido, e é muito mais simples ouvir falar do ouro 18 quilates.
O ouro 18 quilates, ele é uma mistura de ouro, prata e cobre, tá? Então, ele tem três componentes unidos através de um processo térmico. Então, ele é o que? Uma mistura, tá? Então, já aprendemos o que é substância, já aprendemos o que é mistura. Agora, eu quero que vocês atentem para o seguinte detalhe. Imagina que eu misturei, fiz um soro caseiro. O que é soro caseiro? É um soro que é feito com água, açúcar e sal. Água, um pouco de açúcar, que é a glicose normal, e o sal, o cloreto de sódio também normal, que a gente compra no supermercado. Então eu coloquei ali 1 litro de água, 2 colheres de açúcar, 1 colher de sal. Misturei. Quando eu olhar para a garrafa, se for uma garrafa transparente, por exemplo, eu não vou identificar água, açúcar e sal. Eu vou olhar e vou ver uma coisa só. Embora eu tenha juntado, eu tenha misturado 3 substâncias, o resultado visual é único. Parece que eu estou diante de uma coisa só, quando eu não estou. Então o que é que acontece? Toda vez que eu misturo 2 ou mais substâncias, que eu olho para o recipiente e que eu não percebo diferença no recipiente, essa mistura é uma mistura uniforme, uma mistura igual, uma mistura que possui uma única faixa, uma única fase visual. Tá? Existem muitas misturas uniformes. Por exemplo, quando eu olho para um frasco de perfume e eu tento imaginar quantas substâncias tem ali, eu nem consigo. Mas eu olho e parece que é só água. Parece que só tem água ali. Ou seja, eu tenho uma mistura polivalente feita de várias substâncias, mas o aspecto visual é único, é uniforme. Então a mistura é uma mistura homogênea. Perfeito? Diferente se eu for fazer um cozidão, quando eu jogo a água na panela e jogo óleo. Se eu destampar a panela e olhar, eu vou perceber nitidamente aquelas bolhas de óleo, aquelas placas de óleo, aquelas faixas que tem óleo, e vou perceber a água. Eu misturei 2 substâncias, mas eu consigo, depois delas misturadas, eu consigo identificar a diferença entre elas. Eu olho para o recipiente e o aspecto que eu tenho não é um aspecto uniforme, é um aspecto diferenciado, existe uma diferenciação. Então eu misturei ali 2 substâncias e consigo ver 2 coisas diferentes. Então eu estou diante de uma mistura heterogênea, uma mistura diferente. Por exemplo, eu misturo água e sal, um pouco de sal. 2 substâncias, mas eu olho e vou ver só uma coisa, mistura homogênea. Mas se eu jogar um pouco de óleo nessa mistura, eu vou ter água, sal e óleo. Porém, eu vou olhar e vou ver a diferença entre a água e o sal, que estão fundidos, mas eu vou perceber a diferença com o óleo. Então, eu tenho uma mistura heterogênea, tá? A gente entra em outro conceito de fase e conceito de componente. Fase é o que eu consigo ver: água, sal e açúcar. Eu só vejo uma fase, mas eu tenho quantos componentes? 3, tá? Água, sal, açúcar e óleo. Eu tenho 4 componentes, mas quando eu olhar para lá eu vou ver 2 coisas diferentes. Então eu tenho 2 fases. Imagina que eu misturei água, álcool, açúcar, sal, óleo e areia. 6 componentes. Mas quando eu olhar para a mistura, a água, o álcool, o açúcar e o sal vão parecer uma coisa só. Mas eu vou conseguir perceber a areia e vou conseguir perceber o óleo. Então eu tenho 6 componentes e apenas 3 fases visuais. Perfeito? Então fase visual é aquilo que eu consigo ver. Componentes é o número de substâncias que eu misturei ali, que eu adicionei para fazer a minha mistura. Perfeito? Antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar um pouquinho também de fenômenos. A natureza ela é feita de fenômeno. O que é um fenômeno? Fenômeno é um evento que altera a composição ou a situação de determinado material. Perfeito? E existem 2 tipos de fenômeno: fenômeno químico e fenômeno físico. Fenômeno físico ele é reversível, ele não altera a estrutura molecular, a composição química da matéria. Perfeito? Exemplo aí, professor. Se eu rasgar uma folha de papel, eu rasguei a folha de papel, mas ela continua sendo feita de papel, então é um fenômeno físico. Se eu amassar uma folha de papel, eu amassei a folha de papel,
mas ela continua sendo uma folha de papel, porque o fenômeno é reversível, porque eu não mudei a composição do papel. Se eu pegar uma roupa molhada e estender no varal, a roupa seca. Mas o que aconteceu foi um fenômeno físico, porque a única coisa que aconteceu foi que a água saiu da roupa, mas a roupa continua tendo a mesma composição molecular, composição química. Agora imagine que eu pego aquela folha de papel e queimo ela. Primeiro, depois que eu queimo, eu não posso voltar atrás, eu não posso restituir. Então, fenômeno físico. E o papel ele tem um aspecto e a cinza tem outro totalmente diferente. Então, se o fenômeno físico ele conserva as características da matéria, a composição química da matéria, o fenômeno químico, que é uma transformação química, ou também pode ser chamado de reação química, ele muda totalmente a composição da matéria, tá? Lembra-se disso. É só lembrar da folhinha de papel. Se eu amassar, se eu rasgar, fenômeno físico, continua sendo papel. Se eu queimar, é um processo irreversível, não é mais papel e nunca mais vai poder voltar a ser papel. Beleza? Então esse é o objetivo da aula de hoje. Identificar ciências naturais, a química, a física, a biologia, identificar substância e mistura, identificar mistura homogênea e heterogênea, fenômeno físico e fenômeno químico. Um abraço, fiquem todos com Deus, ó. Máscara é importante, álcool gel é importante, distanciamento social é importante, consciência é importante. Que Deus abençoe, proteja, guarde, guie cada um de nós, hoje e sempre. Um abraço.